Bom dia, amados. Graça e paz. Vamos começando mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje estamos chegando aqui na lição 2 da nossa segunda revista. O tema da nossa lição de hoje é oração e a queda. Vamos estudar na Bíblia em Gênesis capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4 e também tem Jeremias 29, 12 e 13. Então a autora da revista aqui, para fazer a explanação aqui da nossa lição de hoje, ela usa diversos textos bíblicos. Oração e a queda. Vamos falar a respeito de Adão e Eva e como que eles influenciam a nossa relação com Deus até hoje, da nossa natureza, da nossa realidade. Vamos começar lendo aqui a introdução da revista, onde tem um texto em Gênesis 3, 1 a 5. E a palavra de Deus diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus havia feito. E ele disse à mulher: Foi assim que Deus disse: Não comereis de nenhuma árvore do jardim. Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: Com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eu faço uma piadinha sempre falando que toda segunda-feira eu me lembro de Adão. Quando tenho que ir trabalhar, pego a condução lotada, eu me lembro que, Adão, se não fosse o seu pecado, né, se você não caísse na conversa da Eva, da serpente ali, eu não precisava agora, para comer, ter que ser pelo suor do meu rosto, né, ter que trabalhar para comer. Então eu faço essa brincadeira, né? Mas aqui, além de ter que trabalhar para você poder comer, o nos afastar de Deus através desse pecado original, através dessa ruptura que houve entre homem e Deus, fez com que o homem ficasse condenado à perdição eterna, que é a pior coisa que pode acontecer, né, com o ser humano. O ser humano está aqui nesse mundo e se preocupa muito com essas coisas materiais, tudo que pode ser visto, tudo que é palpável, mas a parte espiritual, que é principal, muitas vezes ele não percebe. E todos nós já nascemos distantes de Deus, já está na nossa natureza, porque os nossos pais, Adão e Eva, pecaram, se afastaram de Deus, e dali em diante todas as pessoas já nascem destituídos da glória e da graça de Deus. Mas Deus, muito amoroso, mandou seu Filho, né, para nos salvar, para nos resgatar, né, nos amou de tal maneira que seu único Filho veio aqui ser sacrificado para que a gente pudesse, né, ter de novo contato com Ele, para que isso que foi quebrado pudesse de novo ali, não ser colado, porque se você vê que é uma coisa que foi colada, ela foi refeita, então você consegue ver onde está juntado ali, né? Deus fez exatamente novo. Ele faz com que o homem morra na sua natureza velha para nascer novamente na sua natureza nova, né? Como seu filho, como um homem que já não está mais ali predisposto a pecar, a fazer a sua vontade, né? Quando o homem se afastou de Deus ali, no Jardim do Éden, Adão e Eva, sendo enganados pela serpente, a primeira coisa que aconteceu que foi mais notável na vida deles foi eles pararem de conseguir falar diretamente com Deus, né? Eles até falaram com Deus, mas ali no momento de Adão mostrando que ele estava com medo, que ele estava com vergonha, que ele estava tentando já esconder ali a sua responsabilidade, né? Temas que vamos falar aqui mais pra frente na revista. E o que ele tinha de início, que era um contato face a face com Deus, que Deus todos os dias ia lá, falava com ele, ele foi criado e a primeira pessoa que falou com ele, imagina Adão quando abriu seus olhos pela primeira vez, já olhou para Deus e foi Deus quem estava ali na frente dele, e aquilo ali ele quebrou, né? Quebrou de um jeito que não tinha mais como voltar atrás, né? Agora, para ele falar com Deus, como está lá em Jeremias 29, 12 e 13, vai ser muito mais difícil.
A palavra de Deus diz assim lá em Jeremias: então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Então, o que aconteceu? Após a queda, o homem agora não conseguia mais falar diretamente com Deus. O homem, para buscar a Deus, só orando e orando de todo o coração, de uma maneira sincera. Deus reconhecendo ali que estava realmente, o homem está realmente, né, arrependido, com o coração quebrantado, buscando ali que Deus faça, né, uma transformação na vida daquela pessoa, né, que está o buscando. Né? E isso porque o homem foi ludibriado ali, né, pela serpente, querendo que a vontade dele fosse exatamente decidida por ele e não mais por Deus. Aqui na revista o autor dá um exemplo de que se conseguíssemos fazer uma nave do tempo e voltássemos até lá e pudéssemos conversar com Adão, né, entrevistar ali Adão antes de que ele cometesse o pecado original, né, o pecado que fez com que a humanidade inteira depois dele caísse, né? Ele não fazia nem ideia, né, do que ele estava fazendo naquele momento, né? A gravidade que aquilo ia tomar parecia ser uma coisa tão simples, né? E se perguntasse: ô Adão, tudo bem? O que você faz por aqui? Ah, eu estou todo dia por aqui cuidando desse jardim, fico andando, aqui Deus vem à tarde aqui, conversa comigo e é muito boa a minha vida aqui. E o que você pode fazer? Ah, eu posso fazer tudo. Eu só não posso pegar naquela árvore aí que tem no meio do jardim, eu não posso encostar nela e nem comer no fruto dela. Ah, tá. Então essa é a única coisa que você não pode fazer. O resto você pode fazer qualquer coisa. Sim, sim, eu posso fazer o que eu quiser. E por que você não pode encostar naquela árvore? Ah, porque foi Deus que falou para mim que eu não podia encostar. Quer dizer, a única coisa que tinha ali de decisão que ele poderia fazer ou não era a obediência a Deus. Então o eixo decisório da vida dele estava em cima do que Deus tinha falado para ele. E a serpente veio com esse papo para ele de que, olha, você decide por você mesmo. Deus, ele não quer que você pegue e coma daquele fruto, porque você vai ser igual a Deus e você vai conhecer o bem e o mal. E Adão pensou assim: puxa vida, Eva na verdade, né? Puxa, então parece que é uma coisa muito boa, porque eu que quero decidir. Eu não quero que Deus decida por mim. Eu quero que eu decida por mim. E aí vai lá e pega. E aí essa desobediência, ter desobedecido a Deus, ter feito a única coisa que ela não podia fazer, que eles não poderiam fazer ali, né, esse primeiro casal, fez com que essa ruptura entre o homem e Deus se concretizasse, né? Então, a partir daquele momento, o eixo de decisão já não estava mais na vontade de Deus para a vida deles, mas na deles mesmos. E aí, a partir dali para frente, o homem todo tem o seu livre-arbítrio baseado somente em si mesmo. O homem nasce separado de Deus, afastado de Deus, e tudo que ele decide por ele mesmo. Daí que vem as coisas tão ruins que acontecem, porque o homem decide por ele mesmo, sempre tentando buscar o seu bem-estar, muitas vezes ali por coisas momentâneas, sem pensar no que aquilo futuramente vai fazer de mal para ele, sem se importar com o outro, porque a partir do momento que ele se separou de Deus, ele acabou se separando dele mesmo e também se separando das outras pessoas. Por quê? Porque quando ele se separa de Deus, ele já não está mais na sua natureza original, que foi o plano de criação que ele teve, original de Deus para a vida dele, que era de viver para honrar e glorificar a Deus, como toda a criação é feita. Mas aí ele passa a querer honrar e glorificar a ele mesmo. Então ele começa a fazer coisas que vão prejudicar a ele, ele vai ficar sempre buscando coisas. É uma explicação bem plausível para tantos vícios que as pessoas têm, porque acha que ali vai buscar felicidade, ali vai encontrar alguma coisa que está faltando dentro dela, e vai atrás, e cada vez mais, e quer fama, quer poder, quer dinheiro, e acha que essas coisas do mundo vão fazer ela ser feliz e ficar satisfeita. Só que ela nunca vai ter a plena paz. Só vai conseguir ter a plena paz se ela voltar a ter contato de novo com Deus, se ela voltar a ter uma relação com Deus como originalmente foi criada para ser. Então a pessoa está
está perdida dela mesma. Aquele buraco que as pessoas têm dentro de si, que muitas vezes gera uma ansiedade, a pessoa começa a comer, né? Começa a comer para ver se tapa aquele buraco, né? Comigo mesmo sempre acontece isso, fica ansioso, parece que com uma barra de chocolate você vai resolver aquilo, né? Mas não é assim que acontece, né? Quando a gente está ansioso, a gente tem que buscar Deus, colocar a nossa ansiedade através de oração nos pés do Senhor, falando exatamente tudo que a gente está sentindo, tudo que a gente está buscando naquele momento ali, que Ele vai conhecer muito mais do que nós mesmos estamos sentindo, porque Ele sabe do íntimo do nosso coração, do íntimo da nossa vontade. E ali Ele vai conseguir dar uma paz plena, verdadeira, que o homem não consegue achar em nenhum outro lugar. Então você se perde de você mesmo quando você não está com Deus sendo o dono da sua vida, estando no eixo decisório da sua vida, né? E você também se perde das outras pessoas. Por quê? Porque você já não tem mais esse sentido de amar o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, venha sempre ao meu reino, você vai querer as coisas para você, porque você não se importa com o outro. Você vai partir a querer explorar o outro, para tirar vantagem do outro, para você ter benefício próprio. E aí daí vem as guerras, vem tantas aflições que a humanidade vem passando, né? De um homem querendo se sobrepor sobre o outro, escravizar o outro, né? Subjugar o outro para poder ter vantagem, para querer ter conforto, para querer ter riqueza, e fica nesse círculo, né, de que achando que com poder, com fama, com você dominando as coisas, que a pessoa vai conseguir se encontrar e ela vai estar bem ali, ela vai estar no topo, quando na verdade quando você está mais fraco e está mais embaixo, você se entrega totalmente a Deus, é que Ele te coloca no topo, que Ele fala, não, meu filho, agora eu vejo que você está vendo que não é mais com você, mas é comigo. E quando é com Ele, não tem como dar errado, porque Ele pode todas as coisas, Ele é perfeito. Então, se você entrega a sua vida totalmente para Ele comandar, você pode descansar de uma maneira que não tem como explicar, porque você sabe que está nas mãos do Criador de todas as coisas. Então não tem como não dar certo, né? Só é uma questão de tempo para as coisas fluírem conforme Ele deseja para a vida de quem entrega, né? Tudo para ser feito conforme a vontade dEle. Então que a nossa vida possa ser desse jeito, né? Esse nosso eixo decisório que todos nós temos, como Eva teve aqui, de querer fazer as coisas do jeito dela, que não seja assim conosco, né? Que a gente sempre possa pensar, puxa, mas o que vai agradar a Deus, o que vai honrar a Deus, né? O que Jesus faria aqui no meu lugar? E assim a gente consiga estar mais próximo, né, da vontade de Deus para as nossas vidas, tendo nossas vidas como instrumentos de honra e glória para Ele, né? Vamos continuando aqui na revista. E aí a revista aqui começa a ter 3 tópicos que vamos falar a respeito dessa passagem que aconteceu com Eva lá, né? A primeira vai falar aqui a respeito deles tentarem se esconder. A partir do momento que eles ficaram em pecado, eles já ficaram com medo e tentaram se esconder de Deus. Depois vamos falar aqui a respeito da responsabilidade pelos erros que eles não querem assumir, né? Quer tentar passar para o outro a responsabilidade do erro que eles cometeram, né? E depois também falar a respeito de sermos vítimas das circunstâncias, né? Todo mundo, mas é porque eu não tinha outra escolha, porque era para ser desse jeito, né? Então vamos começar aqui falando a respeito de Adão tentar se esconder de Deus, né? Depois da queda, ele já instintivamente tentou ficar longe de Deus. Quando ele ouve os passos de Deus vindo, ele se esconde. Por quê? Porque ele ficou com medo, né? Ele fala que tive medo porque estava nu, por isso eu me escondi, né? E aqui para as nossas orações de hoje em dia, para o nosso contato com Deus hoje em dia, como que tem sido, né? Porque se você vai ter uma relação com Deus, você não tem que ter medo de Deus, né? Oração e medo não combinam, né? A gente não pode tentar esconder de Deus o que a gente é de verdade, né? Não tem como você ter uma vida dupla diante de Deus. Às vezes você pode conseguir enganar as pessoas do seu trabalho, consegue enganar a sua família. Muitas vezes pessoas são casadas há décadas e um não conhece realmente quem é o outro, né? Só que para Deus isso não funciona. Deus te conhece
antes de você se formar da barriga da sua mãe. Ele estava vendo lá os seus ossinhos sendo formados na barriga da sua mãe. Ele sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. Ele sabe o que você vai pensar antes mesmo que você pense. Então não adianta você se achegar a Deus e querer mostrar para Ele uma coisa que você não é. Porque Ele conhece. Isso que é um coração orgulhoso, um coração duro, um coração que Deus não vai estar ali pronto para trabalhar em cima. Por quê? Porque Deus espera um coração arrependido, um coração quebrantado, um coração que reconheça o quão fraco ele é, o quão não tem o domínio próprio das coisas, mas mesmo assim quer uma mudança na sua vida. A gente vê isso na Bíblia, como Davi, como tantos outros grandes profetas, Elias, todos tiveram seus momentos de falhas. Como Abraão, tiveram momentos que eles pegaram e tiveram medo e fizeram coisas que está na natureza humana. De você tentar fugir, de você tentar se esconder, de você acabar tropeçando e cometendo erros que a carne muitas vezes leva o ser humano a fazer. Só que a diferença deles é que eles se arrependeram de verdade. Então o coração deles, uma coisa que às vezes você vai ler na Bíblia e você não consegue entender, como que Davi era o homem conforme o coração de Deus, conforme Deus olhava e via ali uma pessoa justa. Ele sofreu as consequências de tudo que ele fez, sofreu, mas mesmo assim ele continuava sendo bem visto diante de Deus, porque ele tinha aquele coração quebrantado, arrependido, que chorava amargamente após cometer alguma coisa que ele sabia que estava sendo um pecado na vida dele, alguma coisa que estava o afastando de Deus. Então o que a gente tem que fazer é chegar diante de Deus mesmo e abrir para Deus o jogo de uma maneira que a gente talvez nunca tenha feito antes. Falar, olha, Senhor, eu sou fraco nisso, eu toda hora tropeço nisso, eu acho que isso aqui não vai dar certo, eu sou ansioso e eu tenho medo mesmo, e eu vivo reclamando, e o Senhor sabe como que tantas vezes a minha fé é falha, mas eu quero, Senhor, que o Senhor me transforme, Pai. Eu estou aqui porque eu sei que o Senhor que pode me lapidar, que o Senhor que pode fazer com que eu tenha a minha vida transformada e possa ser útil na Tua obra nessa terra. E se mostrar realmente para Deus com o seu coração ali aberto, de um jeito que Deus vai olhar e vai ter espaço para Ele trabalhar. Como foi na nossa primeira aula, né? A nossa conversa do domingo passado, falando a respeito de orarmos para que possamos dar espaço para Deus nas nossas vidas. E para a gente dar espaço para Deus na nossa vida, não adianta você ter medo e tentar se esconder de Deus, mostrar uma coisa que você não é, porque Deus conhece. Ele sabe exatamente o que você é, sabe exatamente o que você deseja. Então é desse jeito que a gente tem que se mostrar para Ele, para que aí sim haja uma transformação genuína na vida do ser humano, e não uma transformação que somente aos olhos dos homens vai estar sendo feita, né? E para Deus, na verdade, não vai estar valendo de nada. Por quê? Porque para Deus não é a parte exterior que vale, mas sim a parte interior que vai estar contando, né? Então que a nossa oração não tenha nenhum pingo de medo, que a gente possa estar diante de Deus com todos os nossos defeitos, com todos os nossos problemas, com todos os nossos pecados, porque mesmo que a gente saiba que fizemos coisas que desagradam a Deus, Ele está disposto a perdoar. Foi para isso que Jesus morreu, para poder perdoar os nossos pecados. Então que a gente receba esse presente, essa dádiva que Deus nos deu, e a gente consiga se derramar diante dele de verdade mesmo, e sabendo que Ele que é poderoso para transformar, né, para tirar todos os nossos medos, para libertar do vício, para que a gente não fique repetindo nos nossos pecados, que a gente pare de tropeçar sempre onde nós tropeçamos, né? Não pelas nossas forças, mas pela força dele, pela força do Santo Espírito que habita em nós. Então que nas nossas orações a gente consiga se abrir para Deus de uma maneira totalmente sincera, né? Admitindo exatamente quem nós somos, né? Sem um pingo de medo da reação de que Deus vai ter para nós. Porque na verdade, se não for desse jeito, Ele simplesmente não vai estar nem recebendo a nossa oração, porque não vai estar sendo, né, em espírito, em verdade, vai estar sendo somente ali palavras que você vai estar falando, sem que aquilo realmente esteja saindo do seu coração, né? Então que a gente não
tente, né, nos esconder de Deus, que a gente possa orar mostrando exatamente quem somos, né? O segundo aqui é a nossa dificuldade em aceitar a nossa parcela de responsabilidade pelos nossos erros. Muitas vezes a gente peca, né, e fala assim, mas eu pequei porque foi fulano que me influenciou, foi ele que me levou. Foi bem o que aconteceu aqui com Adão, né? Adão, ele pecou, mas rapidinho ele já transferiu para a mulher dele ali, né? A culpa, né? Ele falou, né? A mulher que me deu da árvore e eu comi. Ele estava ali já fugindo já, né, da responsabilidade dele. Olha só, se ele tivesse já tido essa noção de que Deus espera a sinceridade da pessoa, ele tinha até uma chance de se arrepender, né? Falar, olha Deus, eu realmente pequei, eu comi aqui e eu sei que eu sou culpado, mas eu estou arrependido. Seria ali talvez já um momento que ele já ia cair como pecador, mas ao mesmo tempo ele já ia estar buscando a Deus de novo. Mas não, aí parece que ele tropeçou e depois na sequência mais um tropicão, né? Ele querendo fugir da responsabilidade dele, querendo falar para Deus como se Deus não conhecesse o coração dele, não sabesse que ele realmente tinha escolha de agir de uma maneira diferente, né? Ele não agiu porque ele não quis, né? Não tem como ele pegar e colocar essa responsabilidade na mulher dele, né? A oração verdadeira é aquela em que a gente vai oferecer a nossa vida como garantia, né? A fim de que Deus vai agir pelo nosso intermédio e não no nosso lugar. Então a gente tem que ter as nossas responsabilidades de estarmos envolvidos com tudo que a gente fez, né? Não apenas estar acompanhando de longe, né? Vocês conhecem a história que tem de um porco e um frango que eles iam abrir uma lanchonete? Eles tiveram a ideia, né, de fazer uma lanchonete e a ideia ali foi do frango, né? E o frango foi chamar o porquinho para eles abrirem uma lanchonete e, vamos lá abrir uma lanchonete e tal, vai ser legal, a gente vai fazer uns lanches, vai fazer um sucesso. Aí o porco ficou interessado, né? E falou, me fala mais sobre isso, como que vai ser esses lanches, né? E aí o frango falou, olha, vão ser ovos com bacon. Aí o porquinho parou, pensou um pouco assim, falou, eu acho que isso não vai dar muito certo não, porque você vai estar só envolvido com isso, enquanto eu vou estar comprometido, né? Porque o frango ali só ia colocar, né, os ovos ali, enquanto o porquinho não, para fazer o bacon ele ia ter que morrer, ele ia ter que tirar um pedaço dele, né? Então que na nossa vida também seja desse jeito com Deus, né? A gente esteja envolvido sabendo que a nossa responsabilidade é de um cristão que não está somente do lado de fora, envolvido, né? Mas sim comprometido com Deus. Você já morreu e agora você vive para a honra e glória de Deus. Você não vive mais para você mesmo, né? O eixo decisório da sua vida já não está mais em você. Então que a vontade de Deus seja feita na sua vida e não mais a sua própria vontade. E a partir do momento que você erra, essa responsabilidade é sua sim, né? E não você achar que, mas é porque eu não tinha outra escolha, porque a pessoa me induziu a isso, porque tantas desculpas, né, que a gente pode dar, né, para quando a gente faz alguma coisa que desagrada a Deus, né? E a gente, sabendo que a gente está comprometido, a gente não vai estar nos enganando, né? A gente vai estar sempre ali firme, independente da situação, vamos estar evitando ao máximo o pecado e quando tropeçarmos, instantaneamente já assumindo a responsabilidade, né? Sem medo, chegando para Deus e falando, olha Senhor, eu fiz, mas me coloca de novo na linha, eu sei que todo pecado vai gerar consequência e eu assumo a consequência do que isso aqui vai gerar, mas que o Senhor continue aqui comigo, porque eu quero continuar seguindo, né, a Jesus Cristo aqui nessa terra. Eu sei que eu sou seu filho e eu quero que o Senhor continue, né, me abençoando, esteja com sua graça, né, sobre a minha vida, independente dos meus erros passados, né, porque o que importa vai ser daqui para frente. E de verdade, com o coração arrependido ali, para não ficar fazendo de novo, né? Porque às vezes as pessoas pedem perdão por uma coisa que elas vão fazer ainda, né? Ele está orando ali, pedindo perdão, já planejando a próxima vez que vai fazer a mesma coisa. Tem sentido? Será que Deus vai estar ouvindo essa oração, né? Será que Deus vai estar recebendo? Será que Deus vai ter perdoado aquele pecado que a pessoa cometeu lá atrás? Ou indo mais fundo, né? Será que essa pessoa realmente é salva
Porque se ela peca numa constância e sabe que vai pecar de novo, e acha que Deus vai estar sempre perdoando, eu estou pecando e Deus está perdoando, será que essa pessoa teve a vida dela transformada em algum momento, né? Então que não sejamos somente envolvidos, né, mas sim comprometidos, né, com o que as nossas vidas são diante de Deus, né? E em terceiro lugar aqui, fala a respeito de nos vermos como vítimas das circunstâncias. E aí ficou uma batata quente, né? Porque Deus foi falar com Adão, Adão falou assim, foi ela que me deu da fruta. Aí apontou para Eva. Aí Eva pega e fala assim, não fui eu não, foi a serpente que me deu. Quer dizer, um vai passando a culpa pro outro, né? Quando a Eva foi confrontada por Deus, né, ela respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Está lá em Gênesis 3:13, como se não tivesse nenhuma outra alternativa para ela tentar fazer de uma maneira diferente, né? Tava querendo ali, né, realmente pela curiosidade, saber o que ia acontecer, né? Tentar ser parecido com Deus, tentar descobrir o que era o bem e o mal, ou acima de tudo querer que as escolhas dela fossem dela mesma, né? Mas não a respeito de Deus estar decidindo por ela, né? E foi realmente o que aconteceu, né? Não só com ela, mas com toda a humanidade a partir daquilo, né? O pecado, né, foi um crash ali, quebrou, e dali para frente o homem que começou a decidir por si mesmo, e não mais Deus decidindo pelo homem como era antes, né? E o homem falho, né, pecador do jeito que é, decidindo por ele mesmo. Estamos no mundo de hoje aí com tantas coisas horríveis acontecendo, né? E tantas pessoas ainda perguntam, né? Nossa, mas onde que está Deus, né? Tanta coisa ruim acontecendo e Deus não faz nada. Deus fez já, né? Mandou Jesus Cristo para resgatar o homem, né? Mandou a sua palavra que nos instrui, né, de como seguirmos nessa terra aqui apesar do pecado, como que fazemos para a gente poder ter contato de novo com Ele. E todas as coisas ruins que acontecem por aí é só consequência do pecado, que um buraco chama um outro abismo, né? E cada vez vai ficando pior. E infelizmente é o que tem acontecido com o ser humano de uma maneira geral, né? Tantas coisas ruins acontecendo e cada vez mais as pessoas mais egoístas, cada vez as pessoas mais cobiçando ter poder, ter fama acima de tudo, independente do preço que isso custe, né? E Eva aqui querendo falar que ela era vítima do que estava acontecendo, né? E hoje em dia também tantas pessoas, né, nesse mundo desse jeito que está, e as pessoas ficam, mas é porque eu nasci nesse país, não tem jeito. Porque eu nasci nesse mundo, né? Nasci nesse mundo aqui de pecado, tadinho de mim, né? Porque os meus pais não souberam me educar, né? Tantas coisas que as pessoas vão sempre estar dando aquela desculpa, né? Como se eles não tivessem alternativa. Todos têm alternativa. O eixo decisório agora está na sua mão, está na minha mão como ser humano, e a gente tem a capacidade, de, através de Jesus Cristo, de poder repassar de novo esse eixo decisório que está conosco para Deus, através de Jesus Cristo, conforme Ele fez lá no Getsemane, quando Ele foi morrer, Ele dizendo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E tem que ser desse jeito também conosco. Um dia os nossos pais antepassados, Adão e Eva, fizeram com que a decisão de Deus não tivesse mais efeito na vida deles, mas a decisão deles mesmos. E tem sido de lá para cá desse jeito. Mas agora, através da remissão em Jesus Cristo, a gente pode de novo passar e a gente fala, não, Deus, eu não quero mais decidir por mim, mas eu quero que o Senhor decida por mim, porque eu sei que a tua vontade é plena e muito melhor e maior do que a minha. Então, Senhor amado, que o Senhor faça a tua vontade na minha vida e não mais a minha mesmo. E aí sim, você vai estar dando espaço na sua oração para Deus agir na sua vida, você vai estar dando espaço na sua vida para que você de verdade tenha os planos de Deus sendo concretizados conforme os seus planos também. Você vai planejar as coisas já em paralelo com o que Deus tem para o ser humano. Tudo que você vai fazer, você vai pensar, isso aqui vai honrar e glorificar Deus?
Isso aqui é o que Deus espera de mim? Se não for, se não tiver nessa base aqui, você já não vai fazer. Porque o seu nível agora está aqui em cima, está em cima da palavra, está pautado na palavra. Se for diferente disso aqui, você não vai mais fazer. Porque agora o seu eixo de decisão não está mais em você, está em Deus através de Jesus Cristo, porque Ele redimiu agora o seu contato com Deus. Então você já não vai mais fazer as coisas por você mesmo. Você vai fazer para poder honrar e glorificar a Deus sempre, porque é através de Jesus Cristo você realmente está, você novamente está ligado com Deus, né? Como falei no começo, né? Não de uma maneira que quebrou e foi colada, mas Deus fez novo, né? E que essa seja a nossa busca diária, né? Essa seja a nossa busca diária, de que a gente possa estar buscando, né, espaço para Deus nas nossas vidas. Que quando a gente ore, a gente possa abrir o nosso coração de uma maneira sincera mesmo para Deus, mostrando para Ele todos os nossos defeitos, mostrando realmente como nós somos, porque só desse jeito mesmo para Ele poder ter ação e poder nos transformar, né, para sermos parecidos com uma maneira que o agrade, né, sem nenhum medo, sem ficar terceirizando responsabilidade, né, mas foi por causa do fulano, foi por causa daquela situação, ou então falando que é por causa da situação que está tudo indo contra você, né, mas é a minha educação, lá na minha igreja que é desse jeito, né, ou então a sociedade fez de um jeito com que eu fui injustiçado. Não. Independente de onde você esteja, da situação que você esteja, Deus sempre vai te dar uma alternativa de escolha. E essa escolha vai caber sempre a você. E que a nossa fé possa estar sempre firmada no nosso Deus, no nosso Criador, para que a nossa escolha sempre seja Ele. E Ele sempre cresça na nossa vida e a gente diminua. Porque é só desse jeito que a gente vai conseguir passar por essa terra aqui como forasteiros já, né? Como cidadãos do céu, sendo vencedores, né, pelo pecado, vencedores de todos os problemas e aflições que apareçam. Amém, meus amados? Então vamos ficando por aqui. Vamos ler a conclusão aqui da revista, ler o texto áureo também, fazer um resumão, né, para ficar bem fixado nas nossas cabeças aí que a nossa conversa teve de ensinamentos para a gente hoje. A conclusão fala assim: se no jardim do Éden, com os nossos pais, nós trocamos a oração por uma aventura trágica em busca de autonomia, no jardim do Getsemane, com Jesus, nós recuperamos a capacidade de orar, nos submetendo à vontade de Deus, dizendo: não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. O texto áureo da revista está lá em Gênesis 3, de 8 a 10, e diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Ei, Adão, e amanhã mais uma segunda-feira aí que vou ter que trabalhar por sua culpa. E aqui, o que a gente tem que saber, ficar bem gravado na nossa cabeça mesmo? Compreender que a queda afetou todas as dimensões da nossa existência, sobretudo a nossa capacidade de falar com Deus e ouvir a sua voz. Compreender que é possível um ser humano escolher a maneira como construirá a sua vida. Então nada de ficarmos achando que somos vítimas da sociedade, né? Somos vítimas das circunstâncias, não. Você pode construir a sua vida, né? Você tem opções, você tem escolhas. E a escolha mais sábia que um homem pode ter é escolher se voltar para Deus, né? Através de Jesus Cristo, que é a ponte, né? Que é o caminho e a verdade. E não transferir para os outros as responsabilidades que são nossas, né? Assumindo os nossos erros é o primeiro passo para que a gente consiga de verdade fazer com que eles sejam, né, ali, refeitos de uma maneira plena, né? E não simplesmente só varrido para baixo do tapete, né? Digamos assim. Então é isso, amados. Vamos orar e finalizar a nossa aula aqui de hoje. Querido Deus, te agradecemos, Pai, por mais uma vez podermos refletir na Tua Palavra. Te agradecemos, Deus, porque vemos, Senhor, que tudo que o Senhor tem nos ensinado é alimento para a nossa alma, alimento para o nosso dia a dia, Pai eterno.
que a sua fé possa estar firme no nosso coração a cada vez mais, para que as nossas decisões sempre estejam pautadas na sua palavra, Deus. Que o eixo decisório da nossa vida não seja nosso, Pai, mas sim teu. Que a sua vontade sempre seja feita, Pai, porque a tua vontade que é totalmente perfeita, porque é a tua vontade que vai nos levar pelos caminhos que o Senhor tem para nós traçarmos nessa terra, Deus. Que o Senhor possa continuar nos guardando. Olha por todas as famílias da nossa igreja de Vila Matilde. Obrigado por todo o sustento, pela saúde, por cada pequeno detalhe que o Senhor tem cuidado, que tantas vezes nem percebemos, bom Deus. Que o seu Santo Espírito, Pai, possa colocar essa sua palavra no nosso coração, para que nós possamos viver ela, Pai, a cada dia, e não apenas entender de uma maneira teórica, Pai amado. Continua conosco, Deus, pois nós em Ti confiamos. É em nome de Jesus que te pedimos todas essas coisas. Amém. Então é isso, amados irmãos. Vamos ficando aqui com mais uma aula, uma semana abençoada para todos vocês e até domingo que vem.